Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19, do verso 37 ao verso 44. Se você não tiver a sua Bíblia, não tem problema, você pode ouvir e prestar bastante atenção, tá bom? Eu só peço que você não converse, não caminhe, porque Deus vai falar com você. Lucas 19, do verso 37 ao 44, diz assim: quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz. Fala comigo, alta voz. Por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre as multidões alguns fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos dentro de ti que estiverem, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da visitação. Esse texto de Lucas me chama a atenção uma coisa: o barulho. O barulho. Você vai perceber que aqui no meio desse texto tem muitos barulhos. Tem uma multidão de discípulos, de seguidores, que clamavam em alta voz e louvavam a Deus. Eles estavam engrandecendo o nome do Senhor, eles estavam elogiando ao Senhor. Mas também tinha um outro barulho. Tinha o barulho dos fariseus, que queriam calar Jesus e dizia assim: manda esse povo calar a boca. Olha só o que eles estão fazendo. E Jesus, nesse texto, nos deixa uma grande lição: como funcionar no meio de tanto barulho. A verdade é que hoje nós também vivemos dessa forma, né? A gente vive no barulho. O barulho do mundo, o barulho das redes sociais, o barulho da pressão das pessoas, o barulho das expectativas dos outros a nosso respeito, o barulho da nossa casa, o barulho da nossa família, do nosso trabalho, da pressão dos prazos. Nós vivemos em muito barulho e o barulho se tornou agora, infelizmente, o nosso normal. O cotidiano do dia a dia. E é por isso que muitas pessoas estão vivendo tensas, ansiosas, preocupadas, angustiadas, entristecidas, porque tem muita coisa alta gritando junto da gente. Você já percebeu? Tem muitos gritos. Tem o grito da nossa família, tem o grito do nosso trabalho, tem o grito, né, das nossas funções na igreja, e tem o nosso próprio barulho pessoal, não é? Tem o barulho aqui dentro, o barulho da nossa mente, o barulho de tantas vozes que tentam nos aprisionar, que tentam nos calar. E no meio disso tudo a gente precisa aprender a funcionar. É por isso que a paz se tornou algo tão valioso. As pessoas hoje em dia pagam verdadeiras fortunas para um guru para ir no meio de uma mata procurar uma paz, não é? As pessoas estão dispostas a pagar tudo para ter essa paz, porque infelizmente não entendem que a paz não é uma circunstância, a paz é uma pessoa. Nós precisamos aprender a funcionar no meio do barulho que o mundo provoca. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora, uma aluna da nossa plataforma, e ela disse assim: pastor, eu comprei seu presente de aniversário, mandei entregar na sua casa. E eu achei tão bonito, porque todos os anos ela é tão fofa, ela sempre me dá um presente, e ela sempre me dá um presente com um significado. Sempre tem alguma explicação por trás, e era das muitas mensagens que eu já havia pregado sobre isso. Era um fone de ouvido. Eu nem sabia que existia um fone de ouvido da Apple que bloqueia todos os barulhos ao redor. E aí ela falou: pastora, por muitas vezes... Aí ela contou na cartinha: você foi esse fone de ouvido que me ensinou a bloquear os ruídos ao nosso redor e me ensinar a ouvir a voz certa. Sabe, todos nós precisamos aprender a discernir qual é a voz que nós estamos ouvindo e entender que o barulho pode nos fazer muito mal. Todo mundo aqui teve uma mãe que, quando era criança, fazia: baixa esse som, menino, que ouvir nessa altura faz mal. É verdade ou não é, gente? Quando a gente aumentava o volume do som. E é verdade, porque as mães, elas são a sabedoria do universo. Gente, mãe é médica, é enfermeira, é professora, é pedagoga, é motorista. A gente é formado em todas as profissões do mundo. Vamos falar a verdade. Não sei se você sabe, mas uma pesquisa saiu e provou que cientificamente o barulho pode mudar o batimento do seu coração e provocar arritmia.
Ou seja, você pode aumentar o seu estresse, você pode ter um ataque do coração, um problema do coração por causa do... Então as mães sempre tinham razão. Se você aqui, um jovem adolescente, Deus está falando com você e tem mãe que está dizendo, oh, glória a Deus, porque é a verdade. Agora, o que é que eu quero te ensinar com tudo isso? Nós precisamos aprender a administrar o barulho ao nosso redor. Sabe por quê? Porque de todos os barulhos que nos cercam, talvez o mais duro e o mais difícil é o barulho que acontece aqui dentro. É o barulho da nossa mente. São as constantes oscilações de humor, de alegria, de tristeza. São os constantes ataques. O barulho das pessoas tem nos feito perder a nossa verdadeira identidade. E em fazendo isso, nos aprisionamos e nos tornamos pessoas doentes. Mas Jesus aqui nos dá uma grande lição de como funcionar no meio do barulho. Como estabelecer a sua identidade tão bem firmada que no meio do barulho você vai saber o que fazer. E o primeiro barulho que eu quero falar é como funcionar no meio do barulho dos aplausos. Tem gente que diz assim, mas aplauso, pastor, aplauso a música para os ouvidos. Não. Não, se uma multidão estiver te aplaudindo durante 3 horas, imagina como você vai ficar. E às vezes pelo motivo errado, piorou. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Lucas capítulo 19, do verso 37 ao verso 38, diz que aonde Jesus ia também uma multidão. E eles gritavam, eles aplaudiam, eles louvavam o nome do Senhor. Mas a grande verdade é que às vezes até aqueles que nos aplaudem não nos compreendem. Até quem está aqui, batendo palma pra gente, elogiando, não nos compreende. Por quê? Porque essa era uma semana muito dura. Era uma semana muito difícil para Jesus. Era uma semana de crises internas e externas. Ele iria entregar a sua própria vida como uma oferta de libação. Jesus estava numa das semanas mais angustiantes da sua vida. E aquela multidão estava gritando, Hosana, Hosana. Não por aquilo que Jesus ia fazer por elas, morrer numa cruz, mas por aquilo que Jesus poderia fazer por elas agora. Livrá-los das suas pressões, das suas enfermidades. Aquela multidão estava gritando Hosana pelos milagres. Às vezes os louvores dos nossos admiradores são até mais estressantes do que a crítica dos nossos inimigos, não é verdade? Porque elas colocam um peso sobre nós de super expectativa e nos faz trabalhar no modo super homem e super mulher. Você já viu? Aquela pessoa que tem muita expectativa sobre você, então você fica, eu não posso decepcionar. E você vai no seu limite. E quando você se vê, você já está se esvaindo de forças. Por quê? Porque está tentando administrar suas emoções no meio dos aplausos. Os aplausos podem ser muito perigosos para nós. Uma vez eu ouvi a história de um rei que na Inglaterra, um grande sábio, quando todos os seus súditos diziam, ó rei, tu és o maior, não há ninguém tão poderoso como você, e tua glória e teu reino serão para sempre. E aquele sábio querendo ensinar aquelas pessoas uma grande verdade, levou todos eles à praia, e quando todos estavam ali na areia, o rei disse assim, ó mar, eu ordeno que agora não venha, pare. E na mesma hora que o sábio rei gritou, veio uma onda bravia e não somente molhou os pés do rei, mas levou muitos para dentro da água. Então o rei exclamou em alta voz, levantou as mãos e disse assim, que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade alguma, a não ser aquela que Deus lhes dá. Aquele homem precisava ensinar aqueles bajuladores e aqueles homens que gritavam em alta voz que apenas o Senhor era grande e temível. Deixa eu te dizer, quem nos ama, quem nos aplaude, quem nos admira também precisa conhecer as nossas limitações. Por amor a eles e por amor a nós mesmos. Porque ninguém consegue trabalhar na função super-homem, super-mulher, 100% perfeita. É por isso que eu amo ministrar a palavra de Deus, me considero privilegiada em ser uma embaixadora do reino de Deus aqui na terra, mas eu sou gente, eu sou mulher, sou ser humano, sou mãe, sou esposa, e eu amo aparecer nas minhas redes sociais, nos meus stories, assim, às vezes também descabelada, e rindo, e brincando, e mostro menino, e faço bagunça.
Porque eu não quero em nenhum momento gerar nenhuma expectativa no coração das pessoas de uma superioridade, em que a pastora é a super santa, super consagrada, e quem sou eu, réis mortais? Somos todos filhos de Deus. No reino de Deus não há filho preferido, há propósito diferente para os seus filhos. Somos todos amados e igualmente somos todos especiais, e as pessoas precisam entender que nós temos limitações. Quem te ama precisa conhecer sua limitação. Quem te ama precisa conhecer suas falhas e suas vulnerabilidades, para que aí você vai descobrir se ela te ama de verdade. Aí você vai descobrir se ela está contigo pela sua pseudo-perfeição ou por quem você é. Sabe, Jesus estava ali no meio daqueles aplausos. E às vezes quem está nos aplaudindo não nos compreende. Mas esse texto também nos mostra que às vezes quem está nos aplaudindo não aprecia quem nós somos, mas apenas aquilo que a gente tem para oferecer. A verdade é que aquela multidão não estava seguindo Jesus por Jesus. Elas estavam seguindo Jesus por elas mesmas. Elas estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus poderia oferecer, por aquilo que Jesus podia dar. Eu não sei se você percebeu, mas aquelas pessoas estavam gritando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque Jesus tinha feito muitos milagres, mas não foi desse jeito que elas tinham recebido Jesus um tempo antes. É fato de que as pessoas, infelizmente, às vezes podem nos aplaudir, mas pelos motivos errados. E sabe, às vezes a pressão das expectativas das pessoas pode nos esmagar, pode nos ferir. Nós precisamos entender que a gente nunca vai superar todas as expectativas de todos ao nosso respeito. E algumas pessoas só estão interessadas nisso. E eu deixo bem claro que são algumas pessoas, que não é todo mundo, tá? Não fica azedo, porque tem gente que é azedo. Tem gente que ama, porque ninguém me ama, todos só querem tudo o que eu tenho. Eu falo, gente, tu tem tanta coisa assim. Não é? Tem gente com uma mania de perseguição. Cuidado com quem você anda, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você senta na mesa. Cuidado, gente, mas pelo amor de Deus, não fique paranoico, não. Porque é um evangelho, que não é evangelho isso, porque é um evangelho, a boa nova do evangelho da salvação de Cristo Jesus. Mas é um negócio assim, olha, cuidado com isso, porque tem gente que só entra na minha vida por causa, eu digo, menina, né? Como é aquele lá, alecrim dourado? Meu Deus do céu, é porque é uma mania de perseguição que as pessoas têm. Não porque eu tenho aprendido Eu disse, gente, pois eu levo minha vida com uma leveza. Tem gente ruim que entra, sai, gente boa que entra, sai. Eu tô aqui, ó, cumprindo meu propósito. Tô ligado se a pessoa é ruim, ai meu Deus, eu vou me orar, aqui eu me cubro, não, eu já sou, eu oro, acordei, o Senhor me guarda, me livra, me protege, me blinda. Eu sigo o meu propósito, eu cumpro minha missão. Se toda vez você ficar neurótico com essas coisas, você não vai fluir na sua vida. É verdade ou não é? Porque a pressão das pessoas, das expectativas das pessoas, a gente não pode suportar. E tem muita gente que se perde na sua identidade. Por quê? Porque não sabe lidar com isso. Porque às vezes até quem nos aplaude não nos valoriza, mas só nos aplaude porque acha que é a nossa obrigação. Já viu? Gente, é duro isso, mas eu preciso falar, né? Tem gente que está exausto, porque todo mundo espera uma performance sua. Tem gente que está exausto, porque faz, mas não é valorizado. É aquela pessoa que diz assim, não, mamãe é assim, você não sabe, ela gosta de servir, ela passa o dia em pé, trabalhando, cozinhando. Não, ela não é assim, não. Você que não está sabendo valorizar. Porque todo mundo quer ser amado, valorizado por quem você é. Mas infelizmente às vezes a gente joga um julgo, uma pressão na vida de outras pessoas, porque a gente acha que a pessoa é assim. Não. Aprenda a valorizar o sacrifício das pessoas. Nós precisamos aprender a seguir a Jesus, não simplesmente por aquilo que ele faz, mas sobretudo por quem ele é. Sabe, a gente não pode ser o tipo de pessoa que aplaude, mas que acha que é obrigação. Porque tem gente que aplaude, mas acha que é obrigação, né? Pastor, a palavra foi muito boa. Mas obrigação, né, o senhor pastor? Não é obrigação. Não tem gente que é assim, alguém fez algo por você, você diz, não, mas é obrigação. Não. A gente não pode ser esse tipo de gente. Os fariseus eram essas pessoas, eles estavam ali, Jesus estava fazendo tudo, e os próprios discípulos, mas no fundo, eles achavam que era só obrigação de Jesus fazer aquilo. Sabe, nós precisamos apreciar o sacrifício das pessoas. Achei tão bonito que a pastora falou aqui
Ela disse, ela passou a noite toda viajando para vir aqui ministrar a palavra. Nem todas as pessoas sabem apreciar os nossos sacrifícios. Tem gente que, ai que lindo, glória a Deus. Pois é, mas não vê o sacrifício que foi. É ou não é? Então, saiba lidar com o aplauso das pessoas. No meio desse barulho todo vai ter gente te aplaudindo, vai ter gente ovacionando, mas às vezes elas vão fazer isso sem compreender o momento que você está. Sem compreender que você está num momento triste, talvez de angústia, um momento crucial na sua vida. Porque no fundo, às vezes elas estão te seguindo por elas mesmas, às vezes elas estão com a motivação errada e às vezes elas nem valorizam. E o que é que você faz? Você continua caminhando. Porque tem muita gente que se para no meio do caminho. Paralisa, porque eu estou me aplaudindo, mas ninguém me compreende. Não. Se a pessoa não te compreende, você continua, porque quem te compreende já está lá em cima dizendo, continua meu filho, anda mais um pouco, mais uma milha. A gente não pode parar por aquilo que as pessoas estão pensando ou falando a respeito de nós. Se desligar o ar por causa da minha causa, por causa do barulho, pode ligar, tá, gente? Ah, foi? Não, mas se quiser pode ligar, gente, para depois eu não ser a causadora. Daqui a pouco tá todo mundo aplaudindo. Aplaudo mais nada, essa pastora reclamou do ar-condicionado, eu fiquei no calor. É ou não é? Outro dia eu tava... Gente, eu sou ser humano, eu amo que eu sou uma pessoa super autêntica. Se eu estiver super bem, todo mundo vai ver que eu tô bem. Se eu não estiver bem, também vai ver, porque eu não sou de fingimentos. Eu nem consigo, eu acho que se eu tentar fazer, vai ficar tão feio que é melhor não fazer. Aí outro dia eu tava meio triste, assim, tal. Muita pressão, as coisas das crianças, elas me mudei, saudade. Gente, eu sou normal. Eu falei, gente, não deixa de cumprir meu propósito que eu tô triste, não. Mas também não vou fingir que eu tô feliz, não é? Aí veio um irmão e fez, pastora, não fique desse jeito, não pega bem. Eu falei, não pega bem pra quem? Me conta, que eu não estou sabendo disso. Por quê? Porque a gente precisa ter muito cuidado com as expectativas das pessoas. Jesus funcionou no meio dos aplausos. Fala, Jesus funcionou no meio dos aplausos. Porque os aplausos das pessoas não era onde estava fundamentada a identidade de Jesus. Por quê? Porque ele não funcionou somente no meio dos aplausos, ele funcionou no meio da crítica. Do mesmo jeito que tinham lá os discípulos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na mesma cena, no mesmo momento, tinha uma outra gritaria. De quem? Dos fariseus, que estavam dizendo, que absurda, manda calar esse povo. Você vai ver que no mesmo momento, no mesmo contexto, tem gente te ovacionando e tem gente te criticando. E aqui eu estou falando de um tipo de crítica que é diferente de um feedback positivo. É diferente de uma crítica construtiva, de uma pessoa que chega para você e quer ver o teu bem, quer ver o teu crescimento, quer te dar uma palavra de instrução, de sabedoria. É gente que te critica mesmo porque tem raiva de você, tem inveja de você, quer ser quem você é, não consegue ser, então ela tem que arranjar alguma coisa para te criticar. Tem gente que eu ando assim, eu falo, gente, não é possível. Ela fica assim, ó, não, tem que achar alguma coisa ruim nessa pastora. Eu tenho que achar. Não, tem gente que você tá na cara dela, ela tá tentando. Ela, não, alguma coisa eu vou achar. Eu digo, mulher, tem tantas. Tu queres que eu te sente e conte um bocado? Porque se tu deixar, eu vou te contar tanta coisa ruim. É ou não é? Porque ninguém é melhor do que eu mesmo para saber das minhas falhas. Mas, infelizmente, tem gente que é assim, ela não se satisfaz, ela quer criticar. É aquela pessoa que te segue de longe só para falar mal. Eu falo, que tempo, né, gente? Quanto tempo desse povo, porque para comigo e pensa, lê o livro de Lucas, você vai ver. Eles estavam seguindo Jesus, mas eles não estavam seguindo Jesus para aprender dos seus ensinamentos. Eles não estavam seguindo Jesus para aprender do seu ensino. Eles só estavam seguindo Jesus para criticar. Meu Deus, não se assuste, porque tem muita gente assim na sua vida. Tem gente que segue a gente só para criticar. É uma falta, é um excesso de tempo, não é? Tem gente que eu digo assim, gente, tem tanta coisa lá na minha casa para fazer. Se quiser me dar uma ajuda, eu aceito. Porque a pessoa seguir o outro só para criticar é muito excesso de tempo, vamos falar a verdade. Mas na nossa vida tem muitas pessoas assim. São os famosos, como a gente costuma chamar hoje, haters. Tem gente que cria um perfil falso. Eu falo, gente, é o cúmulo. Essa pessoa precisa ler todos os meus livros, porque ela precisa ser restaurada e curada. Porque a pessoa ser capaz de fazer um Instagram que não é a cara dela, para olhar a vida dos outros, eu falo, minha filha, melhore em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, melhore. Pelo amor de Deus. Mas aqui eram os fariseus. Acompanharam toda a trajetória de Jesus, não para se deleitar em seus ensinos. Muito obrigada.
nem para dar glória a Jesus, mas para criticá-lo. Os fariseus se recusavam a professar o nome de Jesus e queriam impedir que os outros também professassem. Gente, esses dias eu já falei tanto dessa história, mas deixa eu contar de novo, porque eu amo essa história. Aconteceu comigo uma vez, eu fui pregar numa igreja. E aí, quando eu cheguei assim naquela salinha que fica assim do lado, a gente não pode nem falar salinha VIP, porque senão as pessoas dizem, essa pastora é metida, porque VIP é VIP. Gente, o mundo tá chato, eu falo pra vocês. A salinha é de apoio pastoral para dar café para os pastores de fora. Não é? Porque tem gente que ela é super santa, ela é tão santa que assim, não você qualquer coisa parece que é para atingir. Não, a gente tem que fazer tradução simultânea para as pessoas que precisam ser curadas. A sala que tem lá em cima, aqui na igreja, que a cozinheira top, chefe das galáxias daqui da igreja fez até dadinho de tapioca. É. Pois bem, um dia eu tava naquela salinha. Quando eu cheguei, tinha 3 moças na salinha ajudando. E aí, você conhece quando uma pessoa gosta de você? Conhece ou não conhece? Ela já abre logo um sorriso. Aí ela tava assim, ó. Aquele sorriso de canto a canto. Quando me viu, eu abracei ela. Ô, amada, tudo bem? Ela, pastora, você quer alguma coisa? Ela tava querendo me agradar, claramente. Você quer comer alguma coisa? Eu não queria comer. Aí ela, você quer comer alguma coisa? Você quer um pão de queijo e tal? Tinha um lanchinho assim, tinha um pão de queijo, um sanduíche. Falei, não quero não, amada. Tá ótimo, tá. E ela começou a me oferecer várias coisas. No fim ela fez, você quer uma água? Eu fiz, uma água eu quero. Alguma coisa eu tinha que aceitar, né? Eu, se me der uma água, ela fez, com gás ou sem gás? Eu, com gás. Eu gosto de água com gás. Quem me conhece sabe. Gente, quando ela abriu o frigobar, não tinha água com gás. Calma que vai piorar. Aí eu falei, não tem problema, pode me dar água normal. Eu só falei com gás porque ela me ofereceu o quê? Com gás ou sem gás. Só. Aí eu disse, não, pode me dar água normal mesmo. Ela, não, pastora, de jeito nenhum, a senhora vai tomar água com gás. Eu, mulher, não precisa. Ela, não, aqui do lado da igreja tem um posto de gasolina, eu vou buscar uma água com gás pra você. Eu falei, não precisa. Ela, pastora, por favor, eu faço questão. Aí eu disse, pois tá. Né? Por gentileza, eu deixei ela servir. Gente, sem mentira nenhuma, essa moça não levou 4 minutos para vir com a minha água com gás. Mas, nesse tempo, que realmente tinha um posto do lado da igreja, nesse tempo, eu vi a conversa das 2 outras meninas da sala VIP, no corredor. Uma virou para outra e fez assim, ó. Tá vendo, ó? A pessoa fica famosa, só bebe água com gás. Gente, eu não acreditei. A pastora Érica me conhece. Pastora, eu já vim quantas vezes aqui na sua igreja? 3 vezes. As 2 vezes dormi na casa da pastora. Eu sou de boa, gente. Se tiver pão de queijo, tem. Se tiver água, tem. Se não tiver... Nunca fiz uma exigência para ir para canto nenhum. A pessoa vinha falar que eu bebi uma água. Eu falei, é R$1, irmã. Uma água. Pare de ser ruim. Eu olhei para ela. Ela nunca imaginou que eu ia ter coragem. Pois eu fiz ela ver que eu tinha visto. Eu disse, vem cá, amada. Mulher melhor em nome de Jesus. Porque você viu que não foi isso, não. Você viu que a menina era boazinha, fez a maior questão de me dar uma água com gás. E agora você tá falando que eu só exigi água com gás, irmã. Gente, ela ficou branca. Eu falo, não faça isso não, mulher. Em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque tem gente que só segue a gente pra achar um defeito. Aí Deus diz, pois agora eu vou ensinar pra essa filha de Deus. Nunca mais ela falar uma besteira. Deixa eu te falar, a gente tem que viver uma vida tão íntegra que qualquer pessoa que quiser falar alguma coisa a respeito de nós vai ter que inventar uma mentira. Mas sempre vai ter alguém para inventar uma mentira. O que é que a gente precisa aprender? A funcionar no meio disso. Funcionar no meio da crítica. Sabe por quê, gente? Hoje a gente vive essa cultura, a cultura do cancelamento, né? A pessoa quer cancelar o outro de qualquer maneira. E tem gente que ela é expert nisso. Ela não consegue ver o lado bom das pessoas, ela quer sempre ver o lado ruim. Ela quer achar alguma coisa. E deixa eu te dizer, geralmente quem nos critica tem algo a esconder. E às vezes é um medo que cria um ódio. É um medo que ela tem, que gera um ódio. E esse ódio, na verdade, é porque ela tem medo de você, medo do seu potencial, medo do que você pode desenvolver, medo do que você pode fazer. Ela quer ser aquilo, mas ela tem que arranjar algum jeito de destruir aquilo, porque ela ainda não chegou naquele lugar. Então ela precisa destruir qualquer pessoa que tenha chegado.
A crítica sempre vem de alguém que deveria entender a gente, mas não entende. Porque no fundo ela queria estar onde nós estamos. Mas ela não tem capacidade o suficiente de ser humilde, íntegra, grande, nobre, para dizer parabéns que você chegou. Ela tem que ficar com raiva porque não é ela que está naquele lugar. Essa é a verdade do crítico. E a gente vai precisar o quê? Funcionar no meio desse barulho. Ontem mesmo uma ovelha minha mandou uma mensagem para mim no áudio e disse: pastora, eu nunca experimentei uma pessoa falando mal de mim, um hater e tal, e tem uma moça, ela tá me perturbando, e eu vou fazer um lançamento agora, eu tô fazendo um trabalho importante, eu não tô conseguindo pensar. Eu digo: por isso, porque você deu seu coração, sua mente, seus pensamentos para essa pessoa. Solta logo e foca no teu propósito, porque tudo que ela quer fazer é sugar sua paz, sua energia, sua alegria. Ela quer roubar de você aquilo que Deus te deu. Não é verdade? Tem gente que é assim, se a pessoa ri demais, é exagerada. Não é? Se ela é excelente, quer ser famosa. Não é? Tem gente que fala assim: pra que isso, gente? Jesus era simples. Eu falo, tu fala. Não é? Eu já vi uma pessoa dizer: eu não sei por que a pastora, o Instagram dela, todos os vídeos tem uma capinha com o título. E sempre tem um toque de um rosa. No da plataforma é laranja, do instituto é roxo. Eu disse: qual o problema de usar as cores? E de maneira organizada, qual o problema de ser bom com aquilo que Deus me deu? De maneira alguma existe um problema. Deus era excelente em tudo que ele fazia. Mas sabe o que é? Tem gente que quer criar uma cultura, diga assim: eu sou uma pessoa tão consagrada, eu sou uma pessoa tão simples, eu não quero nada disso. Não é? Eu falo: se não quisesse, por que tá falando? Porque quem não quer não precisa falar, precisa estar o tempo todo. Eu não quero, eu falo: gente, pois então eu perdi toda... No dia que eu fui fazer o exame probatório para ser consagrada pastora, eu disse: perdi toda a minha espiritualidade. Porque era assim, eram vários pastores naquela época. Hoje em dia não tem mais isso não. Mas naquela época era assim, vários pastores. E aí era uma sabatina, cada um fazia uma pergunta diferente. Um sobre escatologia, um sobre hermenêutica, eram várias perguntas. E eu sei que chegou uma hora de um pastor um senhorzinho, um pastor Veloso, ainda me lembro dele. Ele olhou pra mim e fez assim... antes ele perguntou aos outros que estavam lá também, aos outros seminaristas. E perguntou por que eles estavam lá e por que eles tinham dito sim para o chamado de ser pastor. Por que eles queriam ser pastor. Aí todo mundo ficou com aquela vergonha de dizer que queria ser pastor, né? Porque existe isso no meio evangélico. É uma falsa religiosidade, é uma falsa humildade. Nunca quis. Mas quase que Deus me jogou de ladeira abaixo. Eu falo: gente, meu Deus, pra quem é alguém que foi quase jogado na ladeira abaixo, tu estás em até bom, hein? Aí todo mundo: não, um teve nunca quis, mas olha, minha família e tal, mas eu tô aqui e tal. Eu falei: gente, eu tô frita, acabei de perder minha espiritualidade, que esse povo ninguém nunca quis, eu sempre quis. Falei: eu vou fazer o que agora? Eu vou sair por carnal. Quando o pastor fez: e você, Thalita, foi mais forte que eu? Eu digo: pastor, pois eu sempre quis. Eu sempre quis ser missionário. O que quiser me dar para pregar o evangelho, eu quero. Pastor, se Deus não me chamasse, eu ia na aba dele e dizia: me chama, Deus, me chama. Por favor, me convida. Porque tem gente que acha que isso perde a espiritualidade. Não, meu irmão, não perde não. Isso mostra quem você é, uma pessoa verdadeira, íntegra, que ama o Senhor, que ama todas as coisas. A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, se você deseja, diga: eu desejo. Se você ama, diga: eu amo. Se você quer, diga: eu quero. Se Deus quiser me dar, me dê. Não se paralise por causa dos críticos. Porque tem muita gente que critica, mas pouca gente que faz. Tem muita gente que fala e muita gente que inveja e pouca gente que ama de verdade. Jesus estava no meio do barulho, dos aplausos e dos críticos, porque geralmente quem critica tem algo para esconder. Aquela pessoa que sabe tudo, mas não faz nada. Fala bem que é uma beleza, mas na hora de fazer, é ou não é? Eu não sei que a pastora... Não é? Sempre vai ter alguém que quer o microfone. Mas por que não vai no setor? Eu digo: pois eu vou 3 vezes no ano. Meus livros, minhas conferências. Eu chego em lugares que você não chegou. E tu, o que é que estás fazendo? Eu vou falar igual a Moody. Uma vez o evangelista Moody, um dos grandes missionários no mundo, foi pregar. E aí, quando terminou, um rapaz olhou para ele e fez assim:
Você não deveria estar ministrando a palavra, porque você não maneja bem a língua, não era portuguesa, era inglesa. Você não fala bem de gramática. Aí ele fez assim, eu estou fazendo o melhor com o que eu posso com a minha gramática. E você, com a sua gramática perfeita, o que está fazendo por Cristo? Gente, é assim, a gente tem que ser no modo humilde de ser. Porque, infelizmente, os críticos, eles querem perturbar a nossa identidade. Mas deixa eu te dizer, quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de quem ele é do que Paulo. O que o outro fala muito mais sobre ele, sobre a projeção dele. Sabe? Infelizmente, quem critica se sente aliviado. Ele sente o dono da razão, não é? O poderoso. Porque transfere o que sente para os outros. Geralmente, quem critica, além de ter algo para esconder, te chama de mestre na frente dos outros, mas por trás não te honra como tal. Olha aqui o texto. Eu estou falando que Jesus falou, tá? Uma mensagem bíblica, expositiva, profunda, mas também prática. Não sei se você está chegando e pegando tudo que eu estou falando. Anota, para não esquecer. O texto diz que olha só o que os fariseus fizeram. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre! Olha que bando de falciano. Não considerava Jesus como mestre, mas estava mestre. Mestre, repreende os teus discípulos. Por que eles chamavam Jesus de mestre se eles não consideravam Jesus de mestre? Tem tanta gente assim, gente, que chama a gente de mestre, mas por trás, ó, sangue de Jesus tem poder. É ou não é? É. Porque a vida deles é baseada em aparência, em título, em nomenclatura, mas não em verdade. Os fariseus atribuíram uma característica a Jesus que eles mesmos não consideravam. A palavra usada aqui é para... Tem o rabi, que é a palavra usada, tem outras nomenclaturas para mestre, e tem uma nomenclatura usada para mestre superior. Foi assim que eles chamaram Jesus de um mestre, além de outros mestres. Um grande professor. Eles consideravam Jesus assim? Não. Deixa eu te dizer, quem te ama de verdade não precisa fazer uma média na sua frente. Você sabe que ele te ama. Mas infelizmente a gente vai ter que conviver com esse tipo de pessoa que chama a gente de mestre na frente, mas não nos considera como tal. Eu vou parar? Não, gente, porque quem para é imaturo, quem se deixa bater e paralisar por isso é um bebezinho na fé. Ah, pastora, mas dói. Você dói, chora e levanta e continua. Porque é assim que deve ser a vida do verdadeiro cristão. A gente não se deixa paralisar, nem por aplauso, nem por crítica. Não anule sua existência por nenhum crítico. Não anule. Se eu fosse paralisar por causa dos críticos, nem aqui eu tava. As pessoas olham pra mim e fazem: meu Deus, como ela é pequena. Eu disse: pra você ver o que Deus pode fazer com uma nordestina de 1,60 m. É pra glória ser de Deus. Porque na lógica humana, não é verdade? É. Esses dias eu soube uma notícia, eu não sei nem se eu podia dizer. Não podia dizer, mas não está ao vivo, né? Eu posso dizer. Está ao vivo? Não. Gente, esses dias me contaram uma coisa que eu fiquei tão feliz. Eu falei: sim, só Deus poderia fazer um negócio desse comigo. Contabilizaram todos os livros. E eu amo escrever, porque nasci para isso, gente. Não estou escrevendo porque está na moda, porque eu sou pastora, porque todo mundo está escrevendo livro. Não, eu sempre gostei das palavras. Desde pequeno nasci para isso. Dá para ver, né? Só olhar para mim. Eu amo escrever, eu amo falar, as palavras mexem comigo. E esses dias me disseram que tá aqui, ó, bem juntinho da marca de 500 mil de cópias de livros vendidos. Gente, eu falei: só Deus podia fazer isso comigo. Porque vamos falar uma coisa, mulher, 1,60 m, nordestina. Deus disse assim: quando eu quero fazer, cara, quando Deus quer, acabou. Não se paralise por aplauso, por crítica. Tem gente que hoje que aplaude, a mão me critica. É ou não é? É. Eu vou parar por causa do aplauso, nem por causa da crítica? Não, eu sigo por um propósito maior. E foi isso que Jesus nos ensinou. Sabe, a gente não pode paralisar, nem por aplauso, nem por crítica. Eu amo que Jesus era essa pessoa tão ciente de quem ele era, tão ciente do seu propósito, tão ciente do seu chamado, que quando ele curava as pessoas em um dia proibido pela lei, né? Jesus não somente curava, depois vem aqui na frente, que eu vou curar na frente dos outros, para todo mundo ver. Mesmo que o texto dissesse que Jesus sabia que eles queriam inquirir contra ele. Eles queriam uma atitude para acusar Jesus. Mesmo assim ele fazia, e ele dizia: pois manda vir na semana que vem que eu faço de novo. Eu amo Jesus, gente. Jesus era uma prova da identidade mais bem construída da face da terra. Porque ele não se paralisava nem pelos aplausos, nem pelas críticas. Como se Jesus dizendo: chora, pode chorar, faz barulho, porque eu sei quem eu sou.
e eu sou movido pelo meu propósito. Não vou deixar nada me paralisar. É por isso que você não pode ser paralisado no barulho dos aplausos, nem das críticas. Você tem que continuar no meio do propósito, que é a última parte. Nessa hora você faz a... De novo, só para eu beber água com gás. É não, gente, é não. Tem umas bolinhas aqui, mas não é não. Não é não. Mas também é boa, é pura. Glória a Deus pela água da Igreja Cristã Mundial. Me ajuda, Deus. Tem hora que eu não consigo. O pastor é mais forte que eu. Quase que eu chamo ela para tomar água com gás na minha casa. Gente, o texto diz: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Eu amo que aqui Jesus nos mostra como funcionar no meio dos aplausos e das críticas, mas seguir em direção ao seu propósito. Olha para mim, a multidão estava celebrando Jesus, mas Jesus estava chorando. E o texto diz que Jesus estava chorando, era um choro de lamento. Aqui é o segundo momento em que Jesus aparece chorando na Bíblia. O primeiro é quando Lázaro morre, e aqui é o segundo momento. Só que não é um choro, aquele choro contido. Se você for estudar no original, é um choro de lamento, aquele pranto quando uma pessoa morre. Jesus estava chorando, mas ele estava chorando porque as pessoas não haviam reconhecido o tempo da visitação. Elas não tinham honrado aquele momento. Sabe, deixa eu te dizer, existem vários tipos de choro. O choro de alguém que quer cumprir o seu propósito e o choro de alguém que não quer cumprir o seu propósito. Porque a Bíblia fala de um homem, né, que estava ali reclamando e resmungando porque não queria ir para Nínive. Nem todo choro é nobre, tá, gente? Por favor. A gente precisa ser menos infantil, menos lúdico, mais adulto possível, mais discernimento, para perceber que às vezes muitas pessoas vivem um verdadeiro teatro. E deixa eu te dizer algo. Nós precisamos entender que mesmo chorando, a gente precisa continuar em direção ao nosso propósito. Jesus estava chorando, mas estava em um lugar de equilíbrio. Porque aqui ele estava no meio do caminho, entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Calvário. Eu amo que Jesus está ali caminhando em direção ao seu propósito, e ele estava no meio de muitos barulhos de pessoas aplaudindo, de pessoas criticando, mas ele não é paralisado. Ele continua. Jesus estava acostumado a ser o homem do meio e a administrar bem o meio do caminho. Sabe, nós precisamos aprender a existir no meio dessas pessoas sem querer consertar todo mundo. A gente tem que aprender a comer com João e com Judas, independente de quem seja o João e quem seja o Judas. Porque Jesus estava ali no meio, ele tinha João que colocava a cabeça no peito e era o discípulo amado e fiel, e tinha Judas que pouco a pouco, e ali bem perto, iria traí-lo. Mas ele soube estar no meio daquelas pessoas e não ser paralisado, nem pela tristeza de perder o João, nem pela tristeza de ter o Judas o negando. Nós precisamos continuar em direção ao nosso propósito, porque o nosso propósito sempre vai ser maior do que nós mesmas. Sabe, o nosso propósito é o que nós estamos fazendo com esse barulho das pessoas, com o que as pessoas estão falando ao nosso respeito. Sempre vai ter alguém com alguma opinião a respeito de nós. Mas você sabe quem você é? Conhecer sua verdadeira identidade, eu gosto de dizer, não é uma bobagem, não é uma guerra de egos, não é olhar para você e dizer eu tenho dons e talentos. Conhecer sua verdadeira identidade é estar firmado na sua filiação em Deus, ao ponto tal que qualquer crítica ou qualquer elogio não vão te paralisar no Monte das Oliveiras. Mesmo chorando, você vai em direção ao Monte do Calvário. Jesus estava ali no meio daqueles dois montes, mas ele não parou a sua trajetória. Ele estava sofrendo, mas ele estava caminhando. Os elogios daquela multidão não lhe adiantaram, nem as críticas o paralisaram ou o atrasaram. Jesus continuou apesar de tudo. Sabe por quê? Porque o nosso propósito... Agora o irmão pode subir, viu, gente boa? Obrigada. O nosso propósito é isso, é saber lidar com essas muitas vozes ao nosso redor e continuar em direção ao nosso propósito. Eu não sei se você em algum momento da sua vida se viu um pouco confuso com o barulho das pessoas ao seu redor. Vamos ser bem sinceros, a gente não pode dizer que o barulho não mexe com a gente, porque mexe, a gente é ser humano.
É muito triste a gente ouvir alguém que você amou, investiu, acreditou, falar uma palavra dura a seu respeito. E às vezes também é um pouco constrangedor aquela pessoa que não consegue ver sua limitação. Ela não consegue ver que você é ser humano. Ela não consegue ver que às vezes não é que você é chato, você estava com sono. Você estava com uma dor de cabeça. Porque tem gente que é assim, se a pessoa passa, não dá a paz do Senhor. Vixe, a pastora é metida. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que a pessoa quer falar na hora do culto, a gente está cantando. Vamos depois do louvor. Né? Mas sabe, nós precisamos aprender que mesmo em meio ao sofrimento, a gente precisa continuar andando em direção ao nosso propósito. Aqui Jesus estava chorando, fala comigo, chorando. Mas ele estava chorando e andando. Chorando e andando. E em muitos momentos você vai se ver assim, chorando. Mas eu vim aqui para te dizer, você pode chorar, mas não pode parar. Eu amo que Jesus nos dá o tempo do choro, mas ele não nos dá o tempo da paralisia. Ele permite a gente chorar, mas ele sempre diz, continue caminhando, continue caminhando. Jesus estava ali, Jesus estava acostumado a ser o homem do meio do caminho. Mas ele não parou, ele foi em direção ao monte da crucificação. Ele foi em direção à sua própria morte, porque o propósito era muito maior do que os aplausos ou do que as críticas. Hoje eu vim falar com você que talvez está com seu coração angustiado, não sabe para onde ir, perturbado, ansioso. Talvez é porque você está querendo suprir as expectativas de todas as pessoas. Você está querendo ser aquela pessoa perfeita que você nunca vai conseguir ser. Ou talvez porque você foi ferido por uma palavra dura que disseram a teu respeito. Eu não estou aqui para isentar você de dores e dizer que isso é fácil, é duro. E que você pode chorar. Mas eu vim aqui para te dizer, chore caminhando. Chore sem parar. Vá em direção ao seu propósito. Jesus não foi paralisado, nem pelos fariseus, nem pelos discípulos. Porque ele sabia que o seu maior propósito era cumprir a vontade do Pai. Hoje eu estou aqui, você está aqui. E a gente nunca deve se deixar paralisar no meio do caminho. Pode ter pessoas duras e ruins com a gente, mas sempre vai ter uma pessoa boa. A gente não pode se deixar amargar, a gente não pode se deixar azedar. A gente tem que abraçar o que há de melhor nos outros e dizer assim, independente do que fizeram ou do que eu vivi, eu não sou a minha dor. Eu sempre digo, a sua identidade não é a sua dor. Tem um propósito maior de Deus para você. Você pode ficar em pé no seu lugar. Talvez você está aqui, você está cansado, no meio do caminho, assim como Jesus estava. E você pode continuar caminhando. Eu sempre digo, não permita que aquilo que está errado em você te impeça de adorar aquilo que está certo em Deus. Nós precisamos entender que uma hora a plateia da nossa vida vai estar nos aplaudindo, outra hora vai estar nos vaiando. Mas o que é que nos move? Qual é o nosso combustível? É fazer a vontade daquele que nos enviou. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você pode começar a orar no seu lugar e dizer, Senhor, perdão, Pai. Todas as vezes que a minha identidade estava na mão das pessoas. Senhor, perdão todas as vezes que eu desacreditei da Tua voz e daquilo que o Senhor tinha para falar ao meu respeito. Por quê? Porque eu estava ouvindo a voz dos críticos, ouvindo a voz dos opositores, ouvindo a voz dos fariseus. Você pode ir pedir perdão no seu lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Todas as vezes que entregamos a nossa verdadeira identidade na mão de críticos, na mão de aplausos. Senhor, perdão todas as vezes, Pai, que nos paralisamos no meio do caminho, entre um monte e outro. A dor foi maior que o propósito. As palavras duras foram maior do que o ânimo para continuar. Perdão, Senhor. Senhor, perdão quando nós estávamos tão movidos pelas pessoas que não entendemos que precisamos ser movidos pela Tua voz, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, todas as vezes que as vozes ao nosso redor foram maior que a voz do Senhor ao nosso respeito. Deus, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ouvir somente a Tua voz.
a voz do teu propósito, a voz da tua direção, a voz que nos diz para onde a gente deve seguir. E que a tua voz seja tão maior do que todas as vozes. Que a tua voz cale a voz do medo, cale a voz da dor, cale a voz da insegurança, cale a voz da crítica, cale a voz da mentira, cale a voz do engano, cale a voz da falsidade. Que a tua voz seja tão maior, Senhor, que todas as outras vozes se apequenem, que todas as outras vozes se tornem nada, que nós possamos ouvir a tua voz, a voz do teu propósito, e nós possamos dizer sim, sim ao teu propósito, sim ao teu sonho para nós, sim à tua identidade para nós. Nós dizemos sim, Senhor, nós seguiremos avante, nós seguiremos adiante, porque é a tua voz que nos dá identidade e direção. E nós te agradecemos por essa voz, Senhor. Nós te agradecemos.